Nós trouxemos para nossa reflexão hoje, do Livro dos Espíritos, sobre a lei de destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. Na questão 730, Kardec pergunta assim: uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, por que lhe tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão? Que na doutrina espírita, a gente sabe, né, que essa vida nossa aqui na Terra é passageira, que a nossa vida verdadeira é a nossa vida espiritual, né? E a gente tem muitas informações, né, do mundo espiritual que é muito boa, né? Principalmente para aqueles que são bons aqui na Terra, né? E aí a pergunta dele, né, mas por que, mesmo a gente sabendo, a gente fica, né, querendo ficar mais aqui, não é assim? Ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer continuar vivendo, né? E aí ele pergunta por que, então, esse horror que a gente tem pela morte, né? E os espíritos superiores nos esclareceram. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, foi dado para nós esse instinto, né, de conservação. Porque, imagina, se a gente pensasse, se não tivesse esse instinto de conservação, né? E a gente sabe que lá no plano espiritual eu não vou ter esses problemas que a gente tem, né, na vida física, né? Fome, dores, doenças, né? Aí, o que aconteceria? Qualquer probleminha, a gente tinha vontade de desencarnar mesmo, né? Passar para outra vida, né? Por isso que foi dado para nós esse instinto de conservação, né? A gente pensa sempre assim, não, mas eu tenho mais alguma coisa para fazer nessa vida, né? Ou que os cabelos vão embranquecendo, mas a gente acha que tem mais coisa para fazer, né? Então, por isso mesmo, né? E mesmo assim, né, tem tanta gente já querendo tirar a vida, imagina se não tivesse esse instinto de conservação, não é mesmo? E aí, no item de flagelos destruidores, Kardec pergunta assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Né? Então, flagelos destruidores pode ser igual agora está acontecendo, a pandemia, um terremoto, né, um tsunami, onde leva muitas pessoas, né? Então, são flagelos, né? E aí ele pergunta, qual é o fim? Né? Por que Deus deixa acontecer isso? E os espíritos, então, responderam assim: para fazê-la progredir mais depressa,
Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, esses flagelos, né, vêm para que a gente possa avançar mais rápido na nossa melhora, né? Porque se deixar à vontade, a gente vai também ficar muito à vontade e vai postergando essa melhora, né? Pode ver que quando acontece algum desastre, alguma coisa, todo mundo se preocupa, né? Faz mutirões, manda roupas, água, comida, né? Todo mundo se junta para ajudar. E se não acontecesse nada, cada um estaria lá, né, na sua casa, só se preocupando em si mesmo. É por isso, então, que acontece esses flagelos, para que a gente possa melhorar mais rápido. Na questão 738, ele pergunta assim: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Quer dizer, é muito, né, violento, né, os flagelos, né? Será que não podia ser alguma coisa assim mais amena, né? E aí os espíritos respondem assim: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, a gente tem essa oportunidade mais amena, né? É o nosso dia a dia, né? Toda hora é hora da gente melhorar. Só que se a gente não for apertado, né, a gente acaba se envolvendo com as nossas coisas, né, e acaba esquecendo de progredir, né, de pensar no outro. E aí tem uma pergunta dentro dessa: mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Né? Qualquer flagelo que acontece, vai gente de tudo quanto é jeito, né? Vai gente do bem, do mal, né? Aí ele está perguntando: mas será justo isso? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Então, é porque a gente pensa assim na vida só presente, né? A gente não pensa na eternidade. A gente pensa no agora. Então, dá a impressão que aquela, né, por exemplo, a pandemia, puxa, já vai quase 2 anos, ou mais de 2 anos, né? Nem sei. Já perdi até as contas.
nossa, mas não é muito tempo, né? Aí ele está dizendo que um século, para nós, é um relâmpago na eternidade. Então, quando a gente desencarnar e olhar para o que foi a nossa vida, a gente vai ter outra visão. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então, ele faz até uma comparação, né? Que a nossa vida, que a gente se preocupa muito, né, com o nosso corpo. Não que a gente não deva se preocupar, claro que nós devemos nos preocupar, né? Porque ele que faz com que a gente possa estar aqui, né? Tendo essa oportunidade de progredir. Mas ele compara esse corpo como o uniforme de um soldado na guerra, né? Que vai muitas vezes ficar rasgado, sujo, tal, mas o general não está preocupado com o uniforme do soldado, mas sim com o soldado em si. Então, nós podemos desencarnar? Qualquer um de nós podemos desencarnar, né? Por qualquer motivo, né? Mas esse corpo, a gente vai ver que foi, né, uma coisa interessante, uma coisa boa, que serviu para nós, né, para que a gente pudesse estar aqui na Terra, para tendo essa oportunidade de progredir, mas foi somente um corpo, né, que o importante é o nosso espírito, né? Então, o progresso do nosso espírito é muito mais importante. É aí, quando a gente desencarnar, a gente vai ter essa visão, né? E aí tem mais uma perguntinha dentro dessa mesma pergunta. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Quer dizer, são vítimas, né? Qualquer flagelo, os que sofrem são vítimas. E a resposta foi assim: se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Então, aquelas pessoas que já são boas e que também sofrem com o flagelo, elas vão ter compensações em outras vidas, né? Elas vão ser vítimas realmente, junto com aqueles outros que não são bons, que precisam progredir mais do que aqueles que já são bons, né? Mas essa é a oportunidade da gente suportar o sofrimento sem murmurar, porque essas compensações virão mais tarde. E no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, tem uma lição que se chama Deus não desampara. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, está anotado o seguinte: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu.
Nesse capítulo 2 do Apocalipse, nós encontramos várias mensagens para várias igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo e a de Tiatira. E nessa mensagem à igreja de Tiatira, Jesus diz assim, que sabe que eles têm amor, que a comunidade de Tiatira tem amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. E que eles estão fazendo mais agora do que no princípio, quer dizer, estão evoluindo, né? Porém, que ele tem uma coisa contra eles, é que eles toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Ela leva os meus servos ao mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. E aí ele diz, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E ele continua essa mensagem a Tiatira, né? Mas Emmanuel vai analisar somente esse versículo. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. E Emmanuel diz assim, se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual, né? Porque o Apocalipse é todo cheio de símbolos, né? Então, mas isso não impede da gente tirar um versículo para a nossa reflexão. É isso que Emmanuel está dizendo. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Quer dizer, que Deus, Ele nos dá assim muito tempo, é muito paciencioso para que a gente possa melhorar. Né? Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Então, muita gente é muito intransigente, né? Fala que não, é assim, acabou, né? Você está errado, e fica naquela intransigência, né? Mas Emmanuel está dizendo que essas pessoas que é muito intransigente é que não está considerando que Deus dá muito valor ao amor, né? Então, não diz que o amor cobre multidão de pecados? Né? Então, a gente pode errar, lógico, né? Nós estamos aqui porque ainda erramos muito, né? Mas conforme a gente vai desenvolvendo esse amor que Jesus veio nos ensinar, né, ao próximo, esse amor vai apagando os pecados, os erros que a gente comete ainda. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? Né? Até o juiz
daqui da terra, ele tem, né? Se a pessoa tem um bom comportamento, diminui lá os anos de prisão, não é assim? Né? Se ele faz alguma coisa lá, né, algum trabalho, vai diminuindo também, né? Ele vai tendo mais regalias. Conforme vai melhorando mais, ele vai poder sair, né, para ver a família nos dias de comemorações, né? Assim. Então, se o juiz aqui da terra é desse jeito, imagina Deus como é conosco. É isso que Emmanuel está dizendo. A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo, pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Então, a gente diz que não tem ideia de quanto Deus é generoso e dá esse tempo para nós melhorarmos. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Né? Então, Deus nos concede, tem muita paciência e espera, mas nem por isso, né, a gente não vai ficar prorrogando cada vez mais a nossa melhora. Né? Nós temos que fazer a nossa parte, porque quanto mais a gente demora também, aí Deus vai ter que partir para as destruições em massa, como está acontecendo agora, né? Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Então, vamos, né, tentar melhorar, né, conforme ele fala aqui, né, o Livro dos Espíritos fala, todo dia é oportunidade da gente melhorar. Né? Não precisa a gente esperar um flagelo para a gente ser bom, para ajudar o próximo. Né? A gente pode fazer isso a todo momento. E nós trouxemos uma reflexão que foi feita no Momento Espírita, no dia 25 de junho, que fala assim, feito revoada. Você já observou uma dessas árvores comuns, altaneiras, quando estão repletas de pássaros em seus galhos? As aves pousadas preenchem os espaços, e mesmo os ramos mais secos parecem ganhar vida com a visita animada dos pequenos seres alados. Né? Lá no fundo do meu quintal, eu quase não tenho quintal, mas tem uma árvore lá que enche de pássaro. Né? E aí eles ficam cantando lá, nossa, como é bom, né? A gente ouvir aqueles seres alados, né? Como diz aqui. O vegetal erguido em direção ao alto ganha movimentos que não possuía, ganha sons que não era capaz de emitir. A vida se soma à vida. A árvore nunca foi tão exuberante. No entanto, sem avisar, sem aparente razão,
subitamente todos eles resolvem bater em revoada ao mesmo tempo. Né? Às vezes acontece isso, né? Os passarinhos parece que combinam, né? Sai todo mundo ao mesmo tempo voando. Outro belíssimo espetáculo de se ver. Coordenados, sem medo, obedecendo a um comando interno que lhes faz desafiar os ares a todo instante, eles voam. Eles voam buscando seus destinos, continuando a desempenhar seu importante papel na criação. Mas e a árvore? Normalmente, nem mais a notamos. A árvore permanece agora aparentando estar vazia, incompleta, sem vida, sem beleza. Ela sente falta dos passarinhos, dos ruídos, da festa, daquela alegria toda em torno de si. E aí ele faz uma comparação, né, desse pequeno conto com o que nós vivemos, né? Há épocas da vida que parece que as pessoas começam a partir assim, feito revoada, todas quase ao mesmo tempo. As redes sociais possibilitam que saibamos desse tipo de notícia instantaneamente. Lá se foi aquele amigo distante. Agora aquele outro, pai de fulano, mãe de Beltrana. E quando chega a vez dos nossos próximos, mais próximos, nos damos conta de que todos teremos que partir um dia. Sentimos-nos então como a árvore que perdeu todos os pássaros que cantavam e brincavam em seus braços. Sentimos-nos minguados, desfolhados, silenciosos. É de se compreender a tristeza da árvore. Ela é autêntica. Necessário lembrar, vez ou outra, que os pássaros não pertencem às árvores, que não fazem parte dela, como o tronco, a galhada ou as folhas, são visitantes passageiros, que fizeram breve morada ali, em seu aconchego verdejante, antes de seguir suas jornadas pelo espaço sem fim. Então, os pássaros, né? Ele está comparando o voo dos pássaros com as pessoas que estão desencarnando, né? Toda hora a gente tem notícias, né? De conhecido, amigos, que estão, às vezes de Covid, às vezes de outras doenças, mas estão indo, né? E a gente sente falta, né? Como essa árvore, né, que fica e os pássaros vão, né? Assim poderíamos perguntar: deve a árvore sofrer com as revoadas frequentes da existência ou rejubilar-se com os belos voos de seus novos amigos passarinhos? A resposta é admirável. Ela precisa das duas coisas. Não há mal algum em sofrer. As almas mais sensíveis sofrem a ausência e a despedida. Choram as lágrimas da gratidão, das boas lembranças e da falta das energias do outro no campo das suas próprias. Mas também porque amam, choram de alegria pela libertação, pela beleza de um voo que é certo para todos, pois é voo de final de uma etapa e início de uma nova. É um voo de renovação. Então nós espíritas, né, que temos esse conhecimento, que esse corpo é passageiro, que a nossa vida verdadeira é a espiritual, né, a gente compreende isso, né?
Curioso é que somos, ao mesmo tempo, árvore e passarinho. E conhecemos a história a partir dos dois pontos de vista. Bate em nós, vez ou outra, essa melancolia das revoadas, quando o olhar se detém apenas nas árvores esvaziadas que ficaram. Juntemos a esse sentir um outro o deslumbre pelo céu repleto de asas, pelo bailar seguro e bem desenhado dos pequenos seres que partem daqui para ali, que continuam existindo, que logo mais pousarão em outras florestas, numa continuada e esplêndida celebração à vida que não cessa jamais. Então, que esse conhecimento que nós temos, né, na doutrina espírita é um tesouro, né? Porque a gente pode ficar triste, porque, lógico, a gente sente, né, vai sentir a falta da presença física das pessoas que estão indo, né, antes de nós. Mas também nós temos essa certeza que eles, né, o espírito não morre, que ele continua, né? E ele está só retornando à pátria espiritual para continuar uma outra etapa. E que lá vai ser melhor, né? Então nós temos essa compreensão, que é única, né? E é verdadeira, a gente tem certeza, né? Porque muitos já voltaram para nos contar. E podemos, então, olhar essa pandemia de uma outra forma, né? Não com tanto só reclamando porque está longa, né? Mas a gente pensar que esse tempo, na realidade, perto da eternidade, é um sopro, né? Um piscar de olhos, né? E vamos tentar olhar o que a gente tem que aprender, porque se a pandemia vem para que a gente possa evoluir, a gente tem que entender o que a gente pode aprender com essa pandemia, né? Qual é o ponto que eu poderia melhorar? É nesse sentido que deve ser a nossa preocupação. Então, fazer essa análise, né? Cada um tem o seu íntimo, né? Muitas vezes só dentro de si mesmo, né? E cada um pode analisar e ver onde pode melhorar, né? Vamos fazer a nossa prece final, então. Vamos novamente fechar os olhos. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por esta reflexão que podemos fazer nesta noite. Que nós possamos, Senhor, aproveitar compreendendo agora a razão dos nossos sofrimentos, aproveitar para ver aonde mais poderemos melhorar e continuar dando passo a passo rumo aos ensinamentos que vós nos deixou. Pedimos, Senhor, aos nossos irmãos que ainda não acordaram, que todos eles também possam ter a oportunidade da compreensão. Pedimos também as suas bênçãos para os nossos irmãos,
que trabalham na saúde, que continuam ajudando a todos nós para podermos ultrapassar essa fase tão difícil. Mas que todos nós, Senhor, possamos viver então melhor a cada instante de nossas vidas, colocarmos os vossos ensinamentos. E pedimos, Senhor, pelos nossos familiares, por aqueles que também estão desencarnando, que todos possam ter o amparo de Ti. Aqueles, Senhor, que ainda se sentem ansiosos ou que estão em depressão, que todos eles, Senhor, possam ter esperanças em dias melhores e não desistam da luta do dia a dia. Fique conosco, Senhor. Abençoe a cada um de nós. Que assim seja.